E aí, gente boa, o Radar desta quinta está entrando no ar ao vivo com altas dicas culturais para ti. Tu nos assiste no canal 7 da tua TV ou pela internet através do site tve.com.br. No programa de hoje tem os detalhes da segunda oficina do Festival Porongos deste ano, o comentário musical do magnético Zé Fernando Cardoso e um bate-papo com os caras da banda Volper de Sapiranga. De quebra rola também aquela incrível seleção de videoclipes de artistas que vão tocar logo aqui no palco do Radar. E a gente começa com o nosso parceiraço da Rádio FM Cultura, Zé Fernando. E aí, Zé, qual é a boa para hoje? Cara, vamos falar aí sobre a saga de 37 anos de um disco que era para ser a obra-prima do seu criador, aqui, o Brian Wilson, o gênio criativo dos Beach Boys. Era para ter sido lançado em 1967 e só saiu em 2004. A história é longa, ela está contada em alguns filmes. A gente precisa de uma certa cronologia, né? O que aconteceu? Esse disco aqui, o lançamento dele completou agora 20 anos no último domingo, né? Ou seja, o que era para ter saído quando o Brian Wilson tinha 25 anos, saiu quando ele tinha 62. Hoje ele está com 82, ele não está bem de saúde, ele está com tutores e tal, enfim, né? Ele tem um longo histórico de problemas psíquicos e tal, mas essa eu acho que é a função mais da idade do que qualquer outra coisa, né? O que acontece, cara? Esse eu vou precisar da cola aqui, porque você tem datas, né? Os Beach Boys eram uma banda familiar, tá? Eram 3 irmãos, um primo e um amigo. O Brian, o Carl e o Dennis, né? Os irmãos Wilson. O Mike Love, que é o primo, e o Al Jardine, que era um amigo. E, além deles, tinha o pai dos irmãos Wilson, que era... Ele era um sujeito problemático, ele era um bom administrador de empresas, mas um músico frustrado. Ele espancava os filhos, ele tem um longo histórico de problemas, né, e tal. E ele batia tanto no Brian que o Brian chegou a ficar com... Ele perdeu a audição de um dos ouvidos, né, de levar soco assim, desse pai, né, que depois vai ser despedido pela própria banda, era empresário. Bom, o Brian sempre foi o principal compositor, ele era cantor, e né, embora esteja retirado e tal, arranjador, multi-instrumentista, ele toca todos os instrumentos que tu botar na mão dele. E assim, ó, cara, no ano de 1963, os Beach Boys foram formados em 61. É uma das bandas mais antigas da história do rock, até porque consta que os Beach Boys não acabaram ainda, né? Embora há muito tempo não toquem, mas No ano de 1963, os Beach Boys lançam o segundo, o terceiro e o quarto discos. Tudo junto, tá? Nessa época, o Brian Wilson já tinha o controle total sobre a banda e ele tinha apenas 21 anos. E é daqueles caras que tem ouvido perfeito, ele tem uma orquestra na cabeça, jorram ideias o tempo inteiro, né? E ele trabalha assim do dia à noite em casa lá e tal. Estou olhando a colinha aqui para não perder as datas, tá? Por essa época, aí, primeira metade dos anos 60, cara, ele escreveu, arranjou, produziu e cantou em pelo menos 28 músicas que chegaram ao top 40 das paradas norte-americanas. Entre 62 e 65, os Beach Boys lançam 10 discos. De 62 a 65, 10 discos. 9 foram parar no topo das paradas, né? Só que em 1965 ele já dá sinais de esgotamento, né? Mais tarde ele vai ser diagnosticado mais erroneamente como esquizofrênico. Ele não é esquizofrênico, mas ele tem problemas psíquicos, até por conta dessa violência que ele sofreu do pai, coisa e tal. Aí ele chega para os caras da banda e diz o seguinte: eu não tenho mais condição de viajar, assim, ó, eu fico em casa, fico no estúdio trabalhando no nosso material, vocês vão fazer show. Pode ser, beleza e tal. No ano de 1965, ele quer fazer alguma coisa um pouco mais sofisticada. Esse aqui é um 2 em 1, tá? Mas o que aparece é o da capa marronzinha ali, o Today, já é um disco assim que é um pouco mais sofisticado, já tem a ver com essa coisa de usar o estúdio como um instrumento, né? Enfim, ele já está fugindo um pouco daquela temática surf, aquela coisa. Aliás, só o Dennis era surfista, nenhum deles era, né? O Dennis passava as gírias de surfista, aquela coisa e tal, e o Brian compõe as músicas. Tá. Aí chega no fim do ano de 1965, o Brian ouve este disco aqui, o Rubber Soul dos Beatles, e diz: cara, pô, esse disco tem cítara, esse disco tem não sei o quê, ele é um troço assim mais sofisticado. Eu quero fazer alguma coisa meio parecida com isso, tá?
no ano posterior, sai aquele que é considerado uma das obras-primas máximas da história do pop, um disco que é venerado do Burt Bacharach aos próprios Beatles, né? Inclusive, os Beatles, aí ele entra numa coisa assim, os dois, né? Isso é fato. Os dois entram assim. Os Beatles querendo superar ele em termos de sofisticação, ele querendo superar os Beatles. Tá, beleza. Nesse meio tempo sai o Revolver, outro disco sofisticado dos Beatles, e ele se tranca no estúdio, o Brian Wilson, para fazer uma única faixa. Ele vai levar 7 meses para gravar, 7 meses. Vai gastar uma fortuna, e é Good Vibrations, que ele define como uma sinfonia adolescente para Deus, né? Aí também já entra o abuso de substâncias, que era uma coisa da época, psicodelia e tal, não sei o que. Opa. Posteriormente, ele vai querer superar mais uma vez os Beatles. Só que aí, no meio do caminho, aparece esse disco aqui, o Sgt. Pepper's. E aí ele diz, cara, tudo que eu queria fazer, eles acabaram de fazer. Aí ele trava mesmo. Aí ele trava mesmo por conta dessa competição, por conta do ambiente. A banda não estava mais aceitando as ideias dele, estava questionando, né? Engraçado, né? Os caras só faziam sucesso por causa dele, mas ele, não, essa coisa que está querendo fazer é meio estranha. A gravadora também não queria. E aí tem a questão dos traumas com o pai, tem o abuso de substâncias, ele trava. Só em 2004, depois de 1001 tratamentos, ele passa por um longo período de depressão, ele cruza com um psicanalista picareta, que não deixa ele comer o que ele quer, que não deixa ele namorar, que não deixa, e ainda fica com metade dos direitos autorais das músicas. Ele conhece uma mulher que muda a vida dele, que é a Melinda. Isso está no filme aquele, né? Passou ali uns 10 anos atrás. E aí, então, ele consegue se reorganizar e lançar aí o disco, né? Só para dizer uma outra coisa, assim, né? Como essa trajetória do Smile é errática, na época, as músicas abortadas entraram nesse disco aqui, 1967, que é o Smile, Smile. Uma das músicas foi parar nesse disco aqui, o Surf's Up, é a faixa título, de 1969. E depois que o Brian Wilson lançou, em 2004, o disco dele como ele queria, já com a banda dele, não com os Beach Boys, a antiga gravadora lançou tudo que tinha nos arquivos do Smile. Era para ser o disco que seria a obra-prima de todos os tempos, do pop dele, da cultura e tal. Ele não conseguiu lançar na época, mas ele conseguiu como ele queria em 2004, né? Enfim. Então, as dicas que eu tenho é para vocês procurarem esses discos tudo aí nas plataformas que estão aí. E também um documentário, que é a última dica que eu vou dar aqui, só se eu me lembrar. Eu vi esse documentário essa semana, até nem sabia. Brian Wilson and the Story of Smile. Esse documentário está no YouTube, só que sem legendas, mas é bacana. Conta toda a história, os delírios, as vozes que ele ouvia, as aspirações todas, as tretas familiares e toda a saga dele, assim, né? Os grandes criadores da história do pop, com toda certeza. Dado o recado, magnético Zé Fernando Cardoso. Valeu, então. A gente está sem música ao vivo aqui, mas tem videoclipe. Hoje a gente começa conferindo o clipe da Ismalha, baita cantora aqui de Porto Alegre. Pra Ismalha, né, velho? Na próxima quinta, dia 10, ela sobe no palco do Sgt. Pepper's para um show especial em homenagem à diva suprema do rock nacional, Rita Lee. Os ingressos já estão disponíveis na plataforma Simpla. Confere aí na sequência, então, o vídeo de Botinaço e daqui a pouco a gente volta. Já senti saudade de quem não merece. Já andei com gente que nem me conhece. Já senti saudade de quem não merece. Já andei com gente que nem me conhece. E eu canto pra você ouvir, canto pra você sentir o mundo que não para de rodar. Se tudo já aconteceu, nada entre você e eu, nada é impossível de mudar. Porque eu já senti saudade de quem não merece. Já andei com gente que nem me conhece. Já senti saudade de quem não merece. Eu andei com gente que nem me conhece.
marching. Esse é o meu jeito de cantar. Acordo para trabalhar, não tenho tempo de pensar. De noite eu só quero descansar. À noite eu só quero, de noite eu só quero, de noite eu só quero descansar. Porque eu já senti saudade de quem não merece. Já andei com gente que nem me conhece. Já senti saudade de quem não merece. Eu andei com gente que nem me conhece. O Radar está de volta e a gente fala agora sobre a terceira edição do Festival Porongos, iniciativa que visa amplificar a cultura negra e promover diálogos dos artistas entre si com as comunidades. E uma das atividades rola no próximo dia 12, a oficina audiovisual como ferramenta de comunicação que vai capacitar a galera na criação de conteúdos em vídeo. Para falar mais sobre este encontro, está aqui comigo o ator, diretor e produtor audiovisual Hilton Oliveira, um dos ministrantes da oficina. Muito bem-vindo ao Radar, Hilton. Muito obrigado, muito prazer. Obrigado pelo espaço para poder falar sobre essa oficina tão bacana desse Festival Porongos, né? Que é tão importante aí para a cultura negra. Pois é, o Festival Porongos este ano aí, né? Essa terceira edição acontece exatamente no dia 20 de novembro, né? Fala então da importância desse festival para o audiovisual, né, no Rio Grande do Sul, para a cultura negra do estado, e também a importância de celebrar, né, fazer esse festival nesta data especificamente, Hilton. Então, o Festival Porongos, ele nasce, né, em 2018, com essa questão de promover e fomentar, né, a indústria criativa, né, a indústria cultural, e é de extrema importância, né, porque hoje em dia a gente não vê tantos profissionais audiovisuais pretos, né? A gente não vê um fomento para profissionais pretos dessa cadeia da indústria criativa, né? Então ele traz essa possibilidade de pessoas da comunidade, da periferia terem acesso, né, a informações, a possibilidades, né? Porque assim eu sou fruto de uma oficina, né? Me apaixonei por audiovisual e estou aqui hoje, né, conversando com vocês, né, e tendo a oportunidade de passar o meu conhecimento para outras pessoas de periferia, assim como eu, sobre o audiovisual, né, que é uma coisa que eu sou apaixonado. Pois é, o Porongos vai ser então dia 20, serão 7 horas, né, de cultura negra, de música, de arte, e já está rolando, né, já estão rolando essas oficinas. A tua é a segunda, né? Isso, minha segunda. E depois tem uma sobre escrita criativa. Interessante que parece que esses temas eles surgiram do diálogo com lideranças lá da Bonja, quer dizer, de uma necessidade do próprio território. É isso, Hilton? Exato. Houveram diálogos, né, com a comunidade e eles trouxeram essa necessidade, né? Falaram assim, olha só, seria importante, né? O audiovisual é algo que está cada vez mais em alta, né? Muito em questão das redes sociais e cada vez mais a indústria criativa está sendo fomentada, né, através do audiovisual. Então, através desses diálogos com a própria comunidade, eles solicitaram, falaram assim, quem poderia falar, né, sobre audiovisual, escrita criativa, enfim. E daí eu tive a honra de ser convidado, né, pela minha amiga Ana Moura, que vai ser minha parceira nessa oficina, né? E as meninas do festival nos convidaram e para mim foi uma honra, né, poder falar sobre algo que eu sou apaixonado, cinema, audiovisual, comunicação, né? E eu sinto que a comunicação é uma ferramenta importante, né, de transformação da sociedade. Então eu fiquei muito feliz em ser convidado para esse festival. E o audiovisual especificamente também é um potente instrumento de, enfim, de preservação cultural, né, Hilton? Permite que, enfim, sejam conservadas memórias, histórias e essa conexão entre gerações também diferentes, né? Com certeza. Eu sinto que a oportunidade dessa oficina é para que as pessoas que fizerem essa oficina possam contar suas próprias histórias, as histórias dos seus antepassados, da sua própria comunidade, né? É justamente
dar ferramentas para essa galera poder contar suas próprias histórias, né? E principalmente ser protagonistas, né, dessas histórias. Vocês vão estar explorando, então, teoria e prática. Fala um pouquinho, então, desse encontro, né? É um longo encontro que vai acontecer. E como é que vai ser essa metodologia, então? Então, a gente justamente pensou em algo teórico e prático, né? No primeiro momento da oficina, a gente vai trazer aspectos teóricos, né, da comunicação, do audiovisual, né? E na parte da tarde, né, que são divididos em 2 momentos, né? Na parte da tarde a gente vai botar a mão na massa mesmo. Ensinar a galera a usar a câmera, usar microfone, né? E também tentar trazer artifícios para que eles consigam fazer também com materiais que eles já tenham em casa, tipo um fone de ouvido, um celular, né? Uma luz, algo mais caseiro mesmo, né? Porque assim, a gente sabe que audiovisual é algo às vezes caro, né? Tipo comprar uma câmera, comprar uma lente, comprar uma luz, né? Então a gente está justamente trazendo itens para que eles consigam desenvolver conteúdos, né? Com os recursos que eles têm, né? Sim, técnicas e recursos aí para, né, explorar o que já está na mão ali, o celular, enfim, algum software de edição, né? Exato. Os próprios microfones hoje, né? A gente consegue captar aí com microfones Exato. simples, né? Eu sinto que a tecnologia avançou bastante nesses quesitos, né? E hoje, assim, está cada vez assim mais acessível fazer coisas bacanas com pouco, né? Eu vim de um cinema de guerrilha, né? Assim, eu trabalhei muito com cinema de guerrilha, e no cinema de guerrilha é uma escola, né? Tu aprende a fazer muitas coisas com pouco, né? Então, eu trago um pouco dessa bagagem do cinema de guerrilha para essa galera poder falar assim, cara, é possível, sabe? Eu acho que muitas das vezes a gente acaba, é porque é caro, é porque é difícil, né? E eu acho que essa oficina é justamente para isso, né? Mostrar que é possível fazer algo legal com pouco, né? Certo. Antes era muito mais difícil, né? Com o digital agora a gente tem mais possibilidades. Faz o convite ao pessoal, então, tem inscrições ainda, tem vaga, como é que tá? Isso, as inscrições ainda estão abertas. Quem quiser se inscrever pode acessar o nosso link, né, do Festival Porongos. E vai ser um prazer, né, conhecer essa galera nova e quem quiser se inscrever, as inscrições ainda estão abertas. Maravilha, muito obrigado por participar do Radar aqui, Hilton. Sucesso aí nessa Obrigado, cena. viu? Prazer. E uma das bandas pioneiras do movimento punk no Brasil está chegando em Porto Alegre neste final de semana. É a Garotos Podres, na turnê de comemoração do aniversário de 42 anos de formação. Os caras sobem ao palco do Opinião no próximo domingo em um evento pesadaço com shows de abertura das bandas Leviatã e Punkzilla. Baita pedida e não vai ficar de fora. Tu já pode garantir o teu ingresso na plataforma Simpla. E seguindo a programação musical do Radar, a gente bate um papo agora com essa galera aqui da banda Volper de Sapiranga, que acabou de lançar um videoclipe para a faixa Intrínseco. Muito bem-vindos ao Radar, pessoal. Não deu para tocar hoje, aí vão vir em seguida, né? Mas vamos trocar uma ideia aqui. Como é que a Volper se formou? Vocês se conheceram lá em Sapiranga? São todos de lá? Cara, a banda começou em Sapiranga, em si. Com a formação original tem eu e o Luciano ainda, os remanescentes, digamos. É banda de colégio, como a gente fala, né? Galera do ensino médio, a gente se conheceu. O Luciano tinha outras bandas antes, e é questão de amizade, troca de ideia, questão de colégio. Mas foi há 16 anos atrás. Exatamente, 16 anos atrás, 2018, fevereiro de 2018. Isso aí, e aí entre indas e vindas, entre integrantes saindo e entrando, em trocas de formações, né? A gente está aí hoje com essa formação, é uma formação um ressurgimento da banda, né? E aí trabalhando forte. Sangue novo aí no... Exatamente. Importante Sangue aí, novo, né, com o Lipinho, principalmente, o bebê da banda, né? Exatamente, tem quase a mesma idade da banda, né? Desculpa, eu falei 2018, mas é 2008, fevereiro de 2008, né, a banda. Falando um pouquinho, eu sei que é difícil, né, descrever, mas assim, a sonoridade de vocês, por onde é que vocês passeiam, quais são as referências sonoras, enfim,
falar um pouquinho desse trabalho musical de você. Cara, dá para dizer que, em comum, acho que todo mundo tem Ramones de base, né? Acho que todo mundo começou ouvindo Ramones. A gente, tirando o Lipinho, que é o mais novinho da banda, a gente também cresceu muito acompanhando o Radar também. Na época que não tinha internet, que a internet estava engatinhando, a gente conhecia bandas novas pelo Radar, daí depois ia procurar, tentar comprar CD ou ir nos shows. Então o Radar também faz parte da construção musical da gente, do nosso gosto musical. E aí o Ramones e as vertentes que tem do punk, do pop punk, e do hardcore, e do skate punk, né? Toda essa mistura, essa variedade de sons ali que compõe o que a gente entende para fazer o nosso som autoral também, né? Cara, uma particularidade, algo que me chamou a atenção, né? Vocês começaram fazendo som autoral e a partir daí foram fazer covers, né? Como é que foi esse processo? Também como é que são? O que vocês tocam, né? O que entra nesse repertório, além das autorais atualmente? E como é que são esses covers? Vocês fazem releituras imprimindo muito da banda ou vocês se preocupam muito com os arranjos e fazer igual como é? Como é que funciona? De começo partiu também da complicação que é o cenário autoral para todo mundo, independente se é do punk, se é do rock, se é do sertanejo, enfim, o cenário atual é bem complicado de tu furar essa bolha, entende? E aí a gente usa do cover para mostrar a nossa identidade. Assim como tu comentou, tu perguntou pra gente quais são as suas influências, o pessoal que tá lá curtindo o nosso show talvez também se faça essa pergunta. Então a gente usa esses covers para mostrar a nossa... Exato, quem curte esse som também vai se abrir mais, vai ter uma aceitação melhor pro nosso autoral também. Que tu comentou, a gente voltou bastante pro cover para abrir bastante as portas também das casas de shows por aí, mas o foco atual é nas autorais mesmo, assim, a gente está se dedicando bastante em relação a isso. Inclusive a gente está com um videoclipe de vocês que rodou aqui no Radar já, né? Como é que foi produzido esse videoclipe aí? Que som é esse? Esse é o nosso mais recente trabalho, é Intrínseco. E no começo desse ano a gente botou uma meta pra gente mesmo de, até o final desse ano, ou até pelo menos a metade do ano, a gente gravar uma música e um clipe. Era essa a meta base, digamos. E aí calhou que nesse mesmo período aconteceu a lei de incentivo Paulo Gustavo. E aí foi a oportunidade que a gente viu porque banda autoral é complicada a questão financeira e tudo mais, né? E aí a gente viu uma oportunidade de a gente adiantar esse trabalho, fazer de repente com uma qualidade melhor ou mais, de uma forma mais ágil, talvez. E aí a gente trabalhou em cima disso mais da metade do ano, né? Foi desde o começo do ano, ali até praticamente agosto, ali pra gente concluir todo esse trabalho, né? E aí com essa lei de incentivo, com o capital no bolso, sim, digamos, foi muito fácil a gente achar os profissionais que a gente gostaria. A gente gravou a música no Rio Vale Studios aqui em Porto Alegre com o Davi Pacote, que para nós, assim como a gente gosta de Ramones e bandas afins, é uma referência pra gente, né? A gente escolheu a dedo. O clipe também, a parte de filmagem com o Clayton Silva, The Wayne Eyes, ali de Campo Bom, que também faz um trabalho sensacional. E no final das contas, a gente tá muito orgulhoso do resultado. Muito lindo, ficou muito bom. Velho, para contratar a Volper aí, para conhecer também o trabalho, né? Vão conhecer logo aqui, né, ao vivo no palco do Radar, além de Intrínseco, aqui vão estar fazendo outros sons autorais, mas para conhecer nas redes aí, como é que faz? @banda Volper HC, é isso, é? E ali tá dentro da @banda Volper HC no Instagram, tem um Linktree com todos os outros canais ali, WhatsApp, link pro YouTube para conferir o clipe, tá tudo ali dentro só que tá no Instagram ali, acha facinho ali. Maravilha, gurizada. Valeu aí a presença. A gente está ansioso aí para receber vocês aqui com os instrumentos aqui nesse palco do Radar. Valeu. Valeu. O Radar dessa quinta vai chegando ao fim. Se tu chegaste agora, te liga na nossa reprise às 11 da noite. Se tu quiser maratonar todas essas outras edições, é só conferir a nossa playlist lá no canal da TVE no YouTube. Feito, Carreto. Sintam-se beijados. A gente volta semana que vem.